Estes barcos e navios algum dia já foram motivos de alegria para muita gente, mas hoje podem apenas sonhar com a época em que enfrentaram tempestades terríveis, baias traiçoeiras e ilhas fantásticas. Os mistérios que envolvem esses navios e aviões nos fascinam na medida que nos intrigam. E hoje você vai conhecer alguns deles. Veja agora os navios e aviões já abandonados. SS Airfield. Abandonado desde o final da Segunda Guerra Mundial, o navio militar norte-americano se transformou num manguezal flutuante. Apelidado de Floresta Flutuante, o SS Airfield foi construído em 1911 e utilizado por mais de 30 anos para o transporte de alimentos das tropas americanas na região do Pacífico. Após o término da guerra em 1945, a embarcação foi desmontada. O que sobrou ficou abandonado na baía de Homebush, em Sydney, Austrália. Com o tempo, o navio de 1,14 mil toneladas foi sendo tomado pela vegetação até se transformar numa verdadeira floresta. A região é conhecida como um cemitério de navios da Segunda Guerra e possui embarcações abandonadas, como por exemplo o SS Mortlake Bank. Construída em 1934, a embarcação é bem semelhante ao SS Airfield, mas é bem fotografada e visitada pelo acesso difícil. Lyubov Orlova. O Lyubov Orlova é um navio iugoslavo de passageiros que foi construído em 1976 e que depois de uma longa carreira em cruzeiros de curtas rotas internacionais, parou as suas atividades há alguns anos. Desde 2010, o navio está atracado em St. John, no Canadá, já em mau estado e abandonado. Então, apenas em 2012, a embarcação foi vendida como uma sucata para o Neptune International Shipping, nas Ilhas Virgens Britânicas. Destino à deriva. Finalmente, no dia 23 de janeiro de 2013, o navio deixou St. John, rebocado com destino à República Dominicana, local onde deveria ser desmontado e aproveitado de alguma forma. No entanto, algo deu errado e os cabos do reboque se romperam devido ao mar agitado no dia seguinte da partida. Então a embarcação ficou à deriva. Houve tentativas de recuperar o reboque, porém nada adiantou e o navio ficou solto no Atlântico Norte para iniciar uma jornada que ninguém sabia onde iria parar. Dessa forma, como o navio estava em águas internacionais, o governo canadense concluiu que ele não estava mais sob a sua jurisdição e que seu destino era de responsabilidade exclusiva do seu proprietário, deixando-o abandonado à deriva como um navio fantasma. Eis que por muito tempo o paradeiro do navio ficou desconhecido, mas ele foi encontrado recentemente, perto da costa irlandesa. Keybird. A história do Keybird é muito interessante. Mesmo não tendo um final feliz, o B-29DC-95 foi um dos últimos aviões B-29 fabricados, quando a Segunda Guerra Mundial já tinha acabado. A missão do grupo era fazer um reconhecimento fotográfico na região ártica da União Soviética, mas sem invadir o espaço aéreo do país, uma vez que isso poderia ter sérios resultados, como o abatimento da aeronave. Os aviões também eram equipados com sistemas de ELINT, inteligência eletrônica. Embora o Keybird fosse resignado como aeronave de reconhecimento F-13, manteve as armas defensivas e os visores e equipamentos de lançamento de bombas. No dia 20 de fevereiro de 1947, o Keybird recebeu ordens para executar uma missão muito comum: navegar até o Polo Norte geográfico e retornar para Latfield, missão que deveria durar entre 12 a 20 horas, sob silêncio de rádio e sem cobertura de radar. O Keybird tinha combustível suficiente para ficar no ar por 26 horas em condições normais, já que tinha tanques extras, inclusive dentro do compartimento de bombas. 11 tripulantes foram designados para a missão, a 7ª do Keybird, e a decolagem ocorreu às 10 horas. A aeronave sobrevoou o Polo Norte, mas se perdeu no retorno. As dificuldades de navegação no Ártico são muitas, pois a partir do Polo Norte, todas as direções são sul. A navegação daquela época utilizava sextantes e em fevereiro o sol ficava muito baixo, sendo quase impossível avaliar o seu ângulo em relação à linha do horizonte. E especialmente, deve-se levar em consideração que todos os meridianos ficam muito próximos do outro, se encontrando no polo. Bússolas magnéticas também são quase inúteis no Ártico, pela grande proximidade com o Polo Norte magnético. O avião estava voando quando se perdeu, o que tornou os erros enormes. O piloto do Keybird rompeu o silêncio de rádio, já no dia 21 de fevereiro, e chamou Latfield e comunicou os problemas de navegação. Logo comunicou que estavam enfrentando uma tempestade que alcançava 24 mil de altura
e que estavam sobrevoando terra, mas sem ter ideia do que o local era. Isso piorou a situação da navegação. Era evidente a situação de emergência e os procedimentos de busca foram iniciados, julgando-se que a aeronave provavelmente estava em algum lugar da costa ártica do Alasca. Finalmente, a tripulação comunicou que restava apenas 4 minutos de combustível e que ia pousar em terra ou no gelo, no melhor lugar que pudesse. O pouso foi bem sucedido, sobre um lago congelado coberto de neve compactada, com leves danos para o avião e sem machucar ninguém da tripulação. A tripulação fez um debriefing depois do voo e chegaram à conclusão que estavam muito fora da rota. Checando a posição do solo com o auxílio de equipamentos de navegação, viram que tinham pousado na Groenlândia, aproximadamente 280 milhas ao norte de Tull, onde havia instalações militares americanas. A posição do avião, passada via rádio, foi recebida por uma aeronave civil e transmitida para Lakefield, que estava longe demais, no entanto. Uma missão de resgate foi organizada. A aeronave foi avistada e logo a tripulação foi resgatada por uma aeronave Douglas C-54 Skymaster, que pousou no lago congelado também. O avião decolou no local utilizando foguetes auxiliares, escalou em Tull e depois levou sobreviventes para Westoverfield, Massachusetts, onde pousou na tarde de 24 de fevereiro. Fora algumas poucas queimaduras de frio, todos os tripulantes estavam bem. O Bird foi dado como aeronave perdida em acidente irrecuperável e baixada definitivamente do inventário das Forças Aéreas dos Estados Unidos. Os equipamentos secretos e todos os documentos da missão foram destruídos no local do acidente pela própria tripulação, mas a aeronave em si foi abandonada praticamente intacta. Pelos 47 anos seguintes, ficou congelada no remoto lago da Groenlândia, preservada. MS World Discovery. Este navio fica nas Ilhas Salomão, no Oceano Pacífico. O navio de cruzeiro dinamarquês foi construído em 1974 e atingiu uma rocha durante um cruzeiro em 2000. A tripulação enviou um sinal de socorro e providenciou que todos os passageiros fossem escoltados com segurança para uma balsa. O barco foi saqueado e danificado durante a Guerra Civil das Ilhas Salomão. Ainda fica na Baía Roderick, onde turistas fotografam a vegetação tropical crescendo em seu convés. ATK B-24D Liberator é um bombardeiro abandonado nas Ilhas Aleutas do Alasca. O libertador consolidado B-24D libertou-se deliberadamente na ilha em 9 de dezembro de 1942 e é um dos 8 libertadores do modelo D sobreviventes. A aeronave foi construída em 1941 e estava servindo no serviço de reconhecimento climático quando foi impedido de pousar em qualquer aeródromo devido às condições climáticas precárias. O local do naufrágio foi listado no Registro Nacional de Lugares Históricos em 1979 e foi designado como parte do valor da Segunda Guerra Mundial no Monumento Nacional do Pacífico em 2008. SS América. O transatlântico, construído em 1940, teve uma longa carreira, até que após uma forte tempestade e falha operacional, sofresse um naufrágio que o deixou à deriva. O navio encalhou ao largo da costa oeste, nas Ilhas Canárias. Com o tempo, foi se deteriorando, de tal maneira que em 2007 toda a estrutura havia se desmoronado e caído no mar. Desde então, o pouco que restava foi lentamente desaparecendo sob as ondas. Desde março de 2013, o naufrágio é visível apenas durante a maré baixa. Murmansk. Foi construído pela União Soviética em 1955 e serviu orgulhosamente até 1989. Em 24 de dezembro de 94, o cruzador russo Murmansk atingiu as costas na Noruega. O navio estava indo para a Índia, onde ele seria desmontado, mas uma pane nos motores do rebocador o deixou à deriva por 4 dias, no meio da tempestade, sem tripulação, até que encalhou. Desde então, é uma preocupação para os pescadores locais e um centro de atração para os curiosos. Atualmente existem vários navios e aviões que foram abandonados pelo mundo todo, e o número deles infelizmente continua aumentando. Gostou do vídeo? Então não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do canal Universo Curioso.